todos, meu nome é Fernando Costa, para quem não me conhece, eu sou da FCT, Human Development, uma empresa especializada em treinamento de equipes, desenvolvimento humano e alta performance profissional. E nós evitamos até hoje falar desse assunto, é o assunto mais falado, as maiores hashtags do mundo são em torno do assunto do submersível, ou submarino, como todos têm conhecimento aí, do Titan, da Ocean Gates, do acidente ocorrido com ele. Mas, como hoje, finalmente, a nossa hesitação foi basicamente esperando, né, para que nós tivéssemos certeza de que realmente uma fonte fidedigna iria nos mostrar que realmente o acidente ocorreu, né, que outras hipóteses já estariam descartadas, deles estarem vivos, do submarino, de repente, estar preso no fundo do mar ou está até imerso em algum outro lugar, em algum ponto do oceano. Mas hoje, com a descoberta dos destroços, os destroços sendo trazidos, né, para a Terra, nós então decidimos falar, né, devido ao volume de informações que nós temos aí. O que basicamente nós vamos falar hoje são os aspectos do fator humano envolvidos nesse acidente, e agora nós podemos então classificá-lo como acidente, porque até então inúmeras hipóteses existiam, mas hoje nós vamos relacionar exatamente os fatores humanos mais relevantes para que acontecesse esse acidente. O que nós precisamos entender antes de começar a descrever alguns dos itens relacionados do fator humano no acidente do Titan, é que fator humano é exatamente a interação entre o homem, o meio e a máquina. E nós vamos ressaltar aqui, no mínimo, 4, uma vez que nós não temos ainda nenhum relatório preliminar que seja de alguma autoridade competente para poder falar, para poder investigar o que realmente aconteceu com o submersível Titan, nós vamos citar aqui 4 itens que nós conseguimos detectar que há uma influência muito grande no acontecido. O primeiro deles é o estilo gerencial da empresa Ocean Gates. And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. Então, se nós formos falar do estilo gerencial da empresa Ocean Gates, cujo seu CEO era o empresário Stockton Rush, o primeiro projeto dela foi um submersível, né, chamado Ciclope 1. O Ciclope 1 ele foi designado e foi desenvolvido para poder fazer explorações submersíveis, submersas, até em torno de 600 metros de profundidade. Tá? Esse submersível ele teve apoio da Universidade de Washington no seu desenvolvimento, e o segundo projeto da Ocean Gates, então, com o sucesso do Ciclope 1, seria o Titan. Né? E o Titan ele já foi um projeto mais ousado. Né? Ele já foi projetado, digamos assim, para poder alcançar profundidades aí de até 4 quilômetros. Por quê? Porque o principal, né, a ideia principal de Rush era de acessar os destroços do Titanic, que está hoje a 3.800 metros de profundidade no Atlântico Norte. Acontece que o estilo gerencial da Ocean Gates, ele não era dos mais convencionais, não. Né? Ele era muito retrógrado, ele era de uma política muito autoritária, a qual nós associamos aí, muito provavelmente, a estilos gerenciais aí, pós-revolução industrial, década de 30, da década de 40, que não se adequa mais aos estilos gerenciais de hoje, ou seja, extremamente autoritário, né, inflexível a novas ideias e que banalizou, de certa forma, a segurança no projeto. Então, nós observamos nas declarações do CEO Rush, nesse podcast, né, que foi apresentado pelo repórter David Pogue, da CBS, que inclusive esteve em uma das operações, das tentativas, em 2022, de descer até o Titanic. Inclusive, esse podcast se chama Unsung Science, está disponível na internet para que vocês acessem. Ele menospreza a segurança, onde ele fala que, por vezes, a segurança é apenas um desperdício, que se nós fôssemos levar em consideração sempre a segurança, que nós
não sairíamos de casa, não sairíamos das nossas camas, que nós não entraríamos de um carro para dirigir ou um veículo, não é? E que se ele fosse pensar em todo momento em segurança, então ele não deveria fazer nada e nós não deveríamos fazer nada. Isso é um absurdo se você for imaginar o impacto disso dentro de uma empresa em termos de cultura organizacional. Agora imagine você. Então, o seu líder, aquele que é o qual, que deve te inspirar alguma coisa, que deve te passar exemplo, que deve liderar pelo bom exemplo, faz uma afirmação como essa, ele desintegra completamente sua equipe, assim como o próprio submersível foi desintegrado no fundo do mar. E nós não podemos esquecer disso. O acúmulo de funções executado pelo CEO dentro dessa empresa é outro ponto que a gente também levantou. Então nós temos aí um Stockton Rush, que era CEO da empresa, que era o maior investidor do projeto, que era também participou da engenharia do projeto, da fabricação dos elementos desse projeto, né? Assim como era o operador do próprio submersível. Ora, aonde que está a barreira de defesa nesse sistema todo, em todos esses departamentos, aos quais possam nos alertar de que algo está errado, se eu participo de todos eles, não é? Isso elimina todo e qualquer tipo de opinião alheia que eu tenha vindo de funcionários, que eu tenha de outros integrantes da minha equipe que trabalham em determinados departamentos ou funções distintas. Isso é extremamente perigoso, né? Eu quero lembrar para vocês que uma cultura organizacional fechada, que despreza até a história, como nós vamos falar aqui, não é, de fatos históricos, né, acaba sim por culminar no que aconteceu. Todo acidente tem um precedente. Essa é uma prima máxima que nós aprendemos enquanto investigadores de acidente. Todo acidente tem um precedente. Eu quero que vocês guardem essa frase que nós vamos usar ela mais à frente. Se você imaginar que na história existem outras ocorrências que nos dão ideia, que nos servem de guia, que nos servem de orientação para não repetirmos, não incorrermos nos mesmos erros do passado, a missão do Titan tem pelo menos dois que são grandiosos, inclusive um extremamente irônico nesse caso. Eu quero citar aqui dois que eu pude lembrar imediatamente quando ele sumiu e toda a repercussão que teve, quando ele desapareceu, que foi o acidente com a Challenger. A Challenger, o ônibus espacial, em 1986, quando do seu lançamento explodiu aí 70 e poucos segundos logo após o seu lançamento, vitimando 7 astronautas. Pessoal, para quem não lembra, né, no caso, ou quem não sabe, o relatório final do acidente com a Challenger mostra para nós que dias antes do lançamento, que já estava sendo postergado por alguns dias, um dos engenheiros envolvidos, ele acaba por chamar o gerente da equipe, né, o seu gerente, e falar para ele, olha, não vamos lançá-lo. Existe uma peça em um dos boosters, que são aqueles tanques enormes que ficam nas laterais do ônibus espacial, do veículo de lançamento do ônibus espacial, né, aonde uma peça que é de borracha, um O-ring, que a gente chama, né, sob baixas temperaturas ele deveria ter sido mais testado. E justamente já prevendo que nos dias do lançamento as temperaturas iriam estar mais baixas. Qual não a minha surpresa ou a surpresa dos demais, ele foi retirado de sua função pelo seu gerente e a NASA, né, naquele momento, decide prosseguir com o projeto de lançamento da Challenger, mesmo tendo sido confrontada por um dos seus engenheiros. Né? Nós vemos outro sinal aí de cultura organizacional, que priorizava o quê? A mídia, que priorizava, de repente, a exposição em mídia muito mais do que a própria segurança do projeto. E a parte irônica, como eu tinha dito, é nada mais, nada menos do que o próprio Titanic. Né? O Titanic também ignorou sinais na noite em 1912, de abril de 1912, né, quando ele colidiu com o iceberg no Atlântico Norte, né, objeto de investigação, objeto, né, de turismo, né, da Ocean Gate com o Titan. O Titanic ignorou avisos passados pelo USS Masaba,
que era também um navio que estava à frente do Titanic, navegando naquela mesma noite à frente, na mesma rota. Né? O capitão Edward Smith, ele preferiu colocar o aviso que ele recebeu do telegrafista no bolso e mesmo assim acelerar em potência máxima os motores do Titanic para poder chegar em Nova York em tempo recorde, estabelecer um novo recorde mundial e novamente fazer o quê? Fazer mídia para a White Star, que era a empresa a qual ele servia, a qual era dono. Né? Então, essas duas ocorrências, elas são extremamente importantes para nos dar sinais que quando algo precisa ser dito e quando algo é nos dito, nós devemos sim, enquanto líderes, enquanto organização, nós devemos ouvir. Nós devemos, pelo menos, constatar o contraditório de qualquer afirmação antes de poder simplesmente ignorá-las. Um outro elemento que a gente associa grandemente à influência dele enquanto fator humano na ocorrência do acidente do Titan é o gerenciamento de risco. Até esse momento eu não posso afirmar que não houve, talvez até houve um determinado modelo de gerenciamento de risco, mas que se mostra extremamente ineficaz. Não é? A Marine Technology Society, que é uma instituição americana que faz testes, homologação e certificação de naval, ela procurou em 2018 a Ocean Gates, né, aonde ela expressava a sua preocupação com aquele projeto, com o material que estava sendo usado naquele projeto. A fibra de carbono, pessoal, ela nunca foi utilizada antes na Marinha, em projetos navais. Né? Por quê? Porque ela tem propriedades muito distintas que ainda não foram testadas. No entanto, apesar de ter sido notificado, e nós temos aqui, vai estar aí na sua telinha, ó, esse documento é a carta, nós conseguimos exatamente a carta da MTS notificando em 2018 a Ocean Gates, falando, como vocês podem ver aí, que por ser um projeto experimental, deveria ser evitado que se colocasse transporte de pessoas. Todo elemento, todo projeto experimental, ele não deve ser usado para fins de transporte, para fins de levar vidas, a não ser os seus pilotos de teste. Né? No entanto, foi completamente desprezado pelo Stockton e nós conseguimos mais do que isso. Né? Além dessa carta, nós conseguimos aqui, que também está na sua tela aí, os e-mails trocados, alguns statements trocados pelo senhor Rush com a MTS, aonde fica claro nessas conversas aqui o desprezo dele pelo próprio gerenciamento do risco que corria, aonde ele mesmo afirmava para a MTS que ele conhecia os riscos, que ele era conhecedor dos riscos envolvidos e que ele não dava atenção para o que estava sendo alertado naquele dado momento. Né? O que mais me causa estranheza nisso tudo, enquanto a gente fala de gerenciamento de risco, enquanto não aparece uma matriz de risco do que aconteceu, né, da missão, em casos como esse, precisa-se ter uma matriz de risco. Se ela não foi feita, esse submersível não deveria nem sair do deck seco dele, ele deveria ter ficado em deck seco. Né? Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato da empresa da Ocean Gates, né, para levar os passageiros ou os turistas, vamos dizer assim, para suas expedições, ela fazia com que eles, ou expunha a eles, um termo de isenção de responsabilidade, que também está aí na sua tela. E pasmem, um termo de isenção de responsabilidade, ele existe quando você reconhece que você desconhece completamente os riscos envolvidos. Por quê? Você está simplesmente tirando a responsabilidade da empresa caso algo errado ocorra e passando essa responsabilidade única e exclusivamente para aquele que deseja então participar desse turismo, ou desse passeio, ou dessa atividade, digamos assim. Termos de responsabilidade tem palavras muito preocupantes. E esse da Ocean Gates que você vê aí agora é extremamente evidente. Né? Eu, por exemplo, jamais entraria em qualquer tipo de embarcação ou qualquer tipo de aeronave ou veículo ao qual eu assino um papel aonde me fala que eu sou responsável e é desconhecido pelo desconhecimento
que eu sou responsável por qualquer dano que eu sofra, ferimento, qualquer deficiência física que eu venha a sair, né, do final dessa missão, ou até a morte. Vamos imaginar uma coisa, um comparativo bem simples. Você vai para Disneyland ou você vai para um parque de diversões e você vai para montanha-russa que dá loopings, que vira de cabeça para baixo, que anda 100 km por hora, não é? E em nenhum momento desse é te pedido para assinar um termo de isenção de responsabilidade. Por quê? Porque esses veículos, porque esses brinquedos, eles são altamente verificados e rotineiramente mantidos, monitorados. Eles têm um padrão de certificação, de homologação, para que possa exercer aquela atividade de diversão, não é? E são rotineiramente monitorados e mantidos. Ora, isso parece-me que não era o que acontecia na Ocean Gates com o projeto Titan, uma vez que no próprio dia 18 agora, antes do seu lançamento, poucas horas antes do seu lançamento, às 8 horas da manhã, novamente, o CEO Rush, que era o piloto do Titan, o operador, ele se negou a fazer a inspeção externa do aparelho, que é uma coisa muito comum, é uma coisa muito óbvia, né? Se nós lembrarmos que o Titan ele já havia ido até o fundo do oceano, até o Titanic 2 vezes. Ele já tinha tido sucesso 2 vezes em ir até o Titanic, né? Assim como ele tinha feito outras expedições em uma outra embarcação afundada, em um outro naufrágio, em uma outra localidade chamada Andrea Doria. O Andrea Doria também, algumas vezes alcançadas por ele, depois com o Titanic, deu um certo grau de confiança, até exacerbada ao Rush, a ponto dele falar, olha, eu não preciso verificar como que está meu equipamento, porque eu sei que ele funciona. E isso assume-se um risco muito alto ao se fazer. Eu quero lembrar vocês que o Titan ele já tinha efetuado 2 missões anteriormente até o Titanic e algumas outras em um outro naufrágio do Andrea Doria, do navio Andrea Doria, que não está tão profundo quanto o Titanic, né, que está hoje a 3.800 metros. E falando em 3.800 metros de profundidade, eu quero lembrar vocês, nós também tivemos acesso à entrevista de um oficial submarinista da Marinha Brasileira, chamado Francisco Noviello, também através da internet, ao qual ele explicou como que seria o processo de certificação e análise de risco de um submarino, né? Então vejam bem, para certificar um submarino, para atingir, por exemplo, as profundezas, aí, as grandes profundezas, né, de 3.800 metros, 4.000 metros, como o Titanic está hoje, o casco dessa embarcação ela tem que aguentar, no mínimo, o dobro de esforço causado, né, pela pressão externa. Então, nós estamos falando que o casco de uma embarcação que vai até 4.000 metros, ele deve estar preparado para aguentar esforços ali de pressão até 8.000 metros, o que não acontecia, não tem como nós sabermos, mas evidentemente o Titan, né, também, se nós imaginarmos aí que para cada 10 metros de profundidade, né, nós perdemos uma atmosfera, nós temos o aumento, na verdade, de uma atmosfera, a 3.800 metros, a 4.000 metros de profundidade, muito provavelmente o peso que estava atuando, as forças que estavam atuando sobre o casco do submersível Titan, era equivalente em torno aí de 35 a 40 caminhões carregados. É muita força, né? E já houveram relatos também durante o projeto, o próprio projetista do visor, né, daquela parte da frente do submersível, né, que tem aquela janelinha, vamos dizer assim, comumente conhecida. Aquela janelinha de acrílico, ela foi homologada até a profundidade de 1.500 metros. Passando disso aí, ela não tinha certificação. Ou seja, é um risco que se correu, é um risco conhecido e que se resolveu ignorar em virtude, em detrimento, né, pura e simplesmente, talvez, da própria mídia novamente, de alcançar mídia e alcançar fama com o seu projeto. Bom, pessoal, então a gente chega ao fim dessa breve análise que a gente pôde fazer,
né, muito cautelosa até eu diria, aonde a gente evidenciou, relacionou aí o impacto de certos fatores humanos, né, de certos elementos do fator humano no acidente do Titan. Né, agora sim como um acidente. Né, e um acidente que já esperava ser acontecido, era só uma questão de tempo, dado a cadeia de elos que nós fomos ligando aí até a sua consumação. Então, estilo gerencial inadequado e antiquado, né, como o fator número 1, uma liderança também completamente autoritária, inflexível, não inspiradora, não é? Aonde, após alertado por próprios elementos de sua equipe, ele acaba demitindo, né, aquele que também em 2018 acaba mencionando que estava preocupado com alguns fatos do projeto, alguns elementos do projeto, né? Então ele demite esse engenheiro numa prova de liderança completamente negativa. O gerenciamento do risco, que muito provavelmente não ocorreu, e dado essas documentações que nós temos novamente, foi ignorado, né? E uma falta de um SMS, né, de um Safety Management System, de um sistema de gerenciamento de segurança. Nós colocamos em determinado momento aí embaixo para vocês o próprio link do site da OceanGate. Eu, pessoalmente, vasculhei o site da OceanGate essa manhã. Por quê? Após passado aí 10 dias do ocorrido, não é? Hoje, exatamente 10 dias do ocorrido, eu fiquei surpreso que o site da OceanGate em nenhum momento deixou de vender os seus pacotes de visita ao Titanic, assim como não menciona em nenhum de seus prompts, né, de acesso a palavra safety, a palavra segurança. Se você gostou desse nosso vídeo de hoje, eu peço para você se inscreva no nosso canal, dê seu like nesse vídeo, compartilhe ele se possível e ative o sininho para que você receba também em tempo real os nossos próximos conteúdos. Nosso muito obrigado e nos vemos em breve.